Neste vídeo, vamos assistir às manifestações do deputado federal Coronel Ulisses ao questionar o ministro da Segurança Pública e Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi convocado para comparecer no Congresso Nacional. Durante uma audiência, o deputado federal Coronel Ulisses colocou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, contra a parede, com perguntas afiadas sobre novas diretrizes do governo para abordagens policiais, uso de armas de fogo e algemas. Será que essas mudanças realmente ajudam a diminuir a violência ou só atrapalham o trabalho da polícia? O deputado federal citou uma matéria no Estadão em que fala sobre regras que podem obrigar estados a seguir as diretrizes da União para continuar recebendo recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. E ainda, o deputado federal destacou: as mudanças incluem até o uso obrigatório de câmeras corporais, o que, segundo o deputado federal, pode limitar a atuação policial. O deputado federal foi muito enfático nos questionamentos a respeito do ministro Ricardo Lewandowski. Além disso, Coronel Ulisses questionou a ausência de ações concretas do governo Lula no combate às facções criminosas e destacou que essas medidas poderiam acabar favorecendo a atuação de grupos como milícias e traficantes. Para fechar, Coronel Ulisses ainda tocou em um ponto delicado: os inúmeros habeas corpus que foram concedidos pelo ministro Ricardo Lewandowski à época em que estava no Supremo Tribunal Federal. Quer saber como o ministro respondeu a tudo isso? Continue assistindo o vídeo e veja até o final. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Senhor ministro, a gente fica observando a sua fala e a gente vê que o senhor tem uma pessoa muito educada, uma pessoa muito polida, mas a gente tem uma dúvida muito grande. O senhor colocou que a sua equipe é muito técnica, mas o senhor, quando olhar para cá, o senhor vê aqui que também esses parlamentares que são extremamente técnicos, todos eles aqui foram eleitos pela população exatamente por defender a segurança pública, por combater o crime organizado, por combater o narcotráfico, por combater o crime com afinco. São pessoas que se doaram a vida toda, no meu caso mais de 30 anos, defendendo a sociedade, inclusive com o risco da nossa própria vida. E aí a gente vê o senhor sendo colocado como ministro da Justiça e Segurança Pública, e a gente espera alguém que também tem esse mesmo afinco de combater o crime organizado, de combater o narcotráfico, porque o nosso país hoje já está caminhando, se já não for, um narco-estado. E o que a gente vê com isso? A gente vai pegar e estudar a sua atuação. E aí a gente fica decepcionado. Por quê? O senhor, como ministro do STF, na época presidente do STF, também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça. O senhor foi o criador da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela só tem aumentado a impunidade. Ela tem assolado a sociedade com o aumento do crime. A gente apresenta um projeto nesse sentido e a gente vê que, na verdade, o governo lhe escolheu para tratar a questão da segurança pública de maneira ideológica e não realmente para proteger e servir a sociedade que tanto precisa, combater a criminalidade e diminuir o número de violência e de mortes que nós temos no nosso país. A gente vai olhar aqui, o senhor foi um juiz muito garantista. O senhor concedeu habeas corpus para o Nélio Alves, 21 anos ele tinha sido condenado, flagrante, 488 quilos. Também, Carlos Roberto da Silva, 19 anos, preso em Potaporã, também 492 quilos. Aí a gente vê aqui, com muita dificuldade, a gente aprova a proibição da saidinha. Aí o senhor vai em rede nacional e diz que aquilo é inconstitucional e defende que a saidinha continue sendo executada quando a população não admite mais esse tipo de situação. Aí a gente olha aqui que na sua gestão, pela primeira vez, houve uma fuga de um presídio federal e foi gasto 6 milhões de reais para tentar buscar novamente aqueles presos que foram lá. E sem falar que o senhor não toma nenhuma providência a respeito das arbitrariedades, os abusos de poder e de autoridade que têm ocorrido em inquéritos, onde parlamentares aqui dessa casa
que têm imunidade parlamentar estão falando na tribuna aquilo que o povo elegeu eles, porque esses são os verdadeiros representantes da população. Eles falam na tribuna e estão sendo indiciados e chamados para ser ouvidos em claro abuso de poder e de autoridade. Essas pessoas, esses delegados que estão fazendo isso, eles têm que ser... Tem que ter um PAD para eles. Tem que abrir um processo administrativo disciplinar contra eles, porque eles estão ferindo a Constituição que o senhor tanto diz que defende. Ministro, a gente quer muito confiar no senhor. Eu não estou aqui lhe criticando, não. Eu estou lhe trazendo aquilo que o povo vê, porque eu converso com a população. A gente quer que o senhor seja um ministro que tenha a mão pesada contra o crime. A gente precisa, ministro, não é dessa PEC, da maneira como ela está sendo colocada, não. A gente precisa que a lei de execuções penais seja modificada. Nós precisamos ter um código antimáfia. Quando o senhor falou do Cabrinieri, eu conheço, já estudei lá. Fiz curso lá no Cabrinieri, lá na Itália. Então conheço muito bem a lei antimáfia, sei como funciona. Ela ataca o cerne do problema do crime organizado, que é a parte financeira. E isso muito antes do processo, ainda na parte inquisitória. Então a gente precisa trabalhar esse tipo de lei, mas a gente precisa ter coragem. E a gente precisa ter compromisso com a nossa população. Eu estou à disposição para ajudar esse governo. Eu estou até colocando, só para o senhor ter uma ideia, esse ano passado eu botei 25 milhões de emendas para ajudar a segurança do Estado. E eu retirei com Conclua, medo, deputado. retirei com medo de ela não ser executada. Em seguida, mas hoje eu vou colocar 40 milhões lá. Parece pouco? Não é não. Desde 2019 até 2024, o que foi do fundo para o meu estado foi 45 milhões. Eu estou botando, vou ter 25, vou botar agora 40 milhões. E eu preciso que seja executado. E esse é um dos temas do meu requerimento. Saber o que o senhor vai fazer para desburocratizar e flexibilizar o emprego desses recursos, porque não chega, a gente coloca lá e o negócio não anda, porque é muito burocratizado lá nessa secretaria. E do outro requerimento é saber qual a finalidade de se ter... Conclua, deputado. Qual a finalidade de se ter, que foi o requerimento 270, de se ter um regulamento para verificar a questão da abordagem, do uso da algema e do uso da arma de fogo pelo policial. Saber qual é a finalidade, porque a finalidade que nós vimos ali é amarrar cada vez mais a atividade da polícia e fazer com que o próprio policial corra mais risco de vida quando ele estiver atendendo a ocorrência. Muito obrigado.